Gravando, ó. Apareceu? Apareceu? Tá gravando já. Fechou. Então, o primeiro artigo, ele é um artigo do Amaya, do Garcia e do David. Ele é um artigo de 2018. São 3 espanhóis, é da Espanha, são 3 espanhóis que fizeram, e o nome é Pesquisa Sociocrítica sobre o Ensino de Educação Física e a Formação de Professores de Educação Física, uma revisão sistemática. É um artigo de revisão, né? Ele foi desenvolvido com a coleta de artigos na Austrália, Nova Zelândia e Espanha. E ele trabalhou essa questão da sociocrítica na Europa, nas aulas de educação física. Então, é um artigo que desenvolveu, ele fez a busca de vários estudos que os professores desenvolveram nas aulas essa metodologia de ensino, sociocrítica emancipatória, pedagogia crítica, né? Estimulando nos alunos o pensamento crítico sobre a sociedade, enfim. O segundo artigo, e aí linkando com o nosso trabalho, ele tem muita relação aqui na nossa região, no oeste do Paraná, com o currículo da MOP, que traz a pedagogia histórico-crítica, né, de Merval Saviani, desenvolve esse tipo de pedagogia. Aí o segundo artigo é de um autor muito conhecido, o Antônio Carlos Líbano, do Líbano, né, Líbano, 2015, e também trabalha a questão de formação de professores e a didática para o ensino e o desenvolvimento. Aqui ele faz uma relação entre as dificuldades na existência de articular a questão da formação no magistério, né, que é uma formação mais voltada à questão metodológica e não tão específica à disciplina, e a formação nas licenciaturas em específico, né, que existe essa diferença. A gente tem, por exemplo, a minha realidade, linkando com a minha realidade, a gente recebe vários alunos do magistério sem a formação específica na licenciatura em determinada área, por exemplo, licenciatura em educação física, em ciências, em matemática, enfim. Eles têm essa formação generalista, né, extremamente voltada a questões meramente didáticas, metodológicas, mas não tão aprofundada à área, né? O que difere daqueles que têm a formação específica na área, que consegue aprofundar mais os conteúdos. Por exemplo, educação física, ciências, e daí traz essa situação. Inclusive, citando no artigo, que a diferença é justamente essa, né, na questão didática e metodológica para a questão de aprofundar mais os conteúdos. O professor, aquele que é formado numa licenciatura e não é generalista, não tem magistério, apenas o magistério, ele consegue aprofundar nos conteúdos. A gente tem, por exemplo, a minha realidade, eu recebo aí, até essa semana, uma menina veio pedir o conteúdo da aula de educação física. Ela está fazendo a formação aqui, a gente tem um curso de formação de docentes, né? Ela está fazendo esse curso e ela precisa dos conteúdos para aquela disciplina, né? Porque eles não têm essa abordagem, eles trabalham mais com a questão de metodologias de ensino diversificadas, mas eles não aprofundam na disciplina. Isso é basicamente o que esse artigo traz. E o terceiro artigo, também do Líbano, 2020, esse do Líbano e do Silva, né, fala sobre as finalidades educativas escolares, a escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. Ele trata principalmente a questão da diversidade, a importância que a diversidade tem e a importância de levar em conta a cultura do local, enfim, as diversas culturas existentes no local que está inserido a escola, né? E aí o principal autor que ele trabalha é o Vygotsky. O Vygotsky, ele trabalha sobre essa linha histórico-cultural, a importância da convivência social no ensino.
E daí ele coloca uma frase que ele coloca no artigo, e é muito, muito pertinente: práticas que conectam saberes científicos com experiências culturais dos alunos. Então, ele leva em consideração isso que a gente vem conversando, a importância do conteúdo, do currículo, articulado com a realidade cultural que os alunos vivenciam e que eles estão inseridos. Eu, por exemplo, na minha realidade em Cândido, eu trabalho numa escola de periferia e numa escola rural, considerada rural, né? De um distrito e uma de periferia cidade. Então, são duas realidades totalmente distintas. Embora seja no mesmo município, são duas realidades totalmente diferentes em questão de estrutura familiar, enfim, em questão de vivências que as crianças trazem e trazem isso para a escola. Basicamente, seria isso. Posso começar? Pode. Então, os três textos, como o Regis, né, já até trouxe, né, um vai falar um pouquinho sobre a diversidade, né, outro vai falar sobre a formação dos professores, né, e o outro sobre justiça social, que é um tema bem amplo, né. E é legal a gente também reforçar que os textos, eles vão se justificar dentro de uma escola socialmente justa, né, que ela precisa garantir o acesso ao currículo significativo para esse estudante que está lá dentro, inserido, né, sem perder de vista o que? A diversidade, né, sociocultural que esses estudantes, né, que frequentam nossas escolas. Eu trabalho nas duas esferas aqui em São Paulo, tanto na estadual como na municipal. Na estadual, essa premissa é bem desafiadora, que apresenta para mim, né, pegando como base nos textos, porque temos lá as escassez de materiais, tem a situação que me obriga a recorrer, né, com recursos próprios para garantir aquele currículo para o estudante. Lembrando que esse estudante ele apresenta uma diversidade marcante, tanto na vivência cultural dele, mas também nas condições socioeconômicas e também na socioemocional. Então, todos os projetos que a gente realiza dentro da escola, eles são pensados para incluir todos, né? E isso a gente discute em reunião. Porém, eu percebo que falta espaço, né, para que a gente possa refletir depois as ações realizadas e até um diálogo entre os pares que ali esteve envolvido. E aí, falando um pouco sobre formação, né, acadêmica, que um dos textos aborda, percebo que a gente nunca debate o currículo da educação física específica. Isso vai de encontro a uma crítica até de um artigo do Libânio, que ele vai falar sobre a separação entre o conhecimento, né, da disciplinar e o pedagógico. A gente tem essa parte, né, na faculdade, porém, quando chega na escola, o pedagógico, a gente acaba não tendo espaço. Eu vejo essa necessidade dessa integração, essa reflexão coletiva, e isso precisa ser constante, né, e atualizado para enfrentar essa realidade complexa que as escolas, principalmente as públicas, né, traz para a gente. Já na escola municipal, a estrutura é bastante diferente. Eu tenho, né, dispõe de grandes materiais, quantidade e tudo mais, e além disso, a gente, lá no município, a gente é remunerado para essa formação continuada. No entanto, eu encontro uma dificuldade de articular, né, entre os professores para discutir essas questões profundas da nossa profissão, do currículo, né, a questão da didática e da inclusão. Né, um ponto que até me inquieta é a forma como a inclusão dos estudantes com deficiência ela é realizada, né, falando de diversidade e inclusão. E um pouco de estrutura e diálogo entre a escola e a família, e muitas vezes as ações para projeto carecem de um planejamento pedagógico mais efetivo, que não pode ser discutido só através de textos, né? A inclusão só será verdadeira quando for integrada a um currículo, né, e os conteúdos aos projetos não sendo tratado apenas como uma obrigação legal ou, né, um esforço isolado, que é o que se percebe quando tem algum movimento voltado para isso. A necessidade de mostrar para alguém aquilo que está sendo feito, mas na prática a gente acaba não vendo toda essa importância que envolve, né, essa questão da diversidade e da inclusão. Vale também destacar que na prefeitura lá, no município aqui em São Paulo, a gente debate o tempo inteiro sobre as desigualdades sociais nas formações nossas. Né, é bem aberto esse diálogo, inclusive envolve a comunidade, isso é muito legal. Então tudo é pensado e planejado com olhar
para a equidade mesmo, né? Pensando nessa vulnerabilidade do nosso território. Ele é bem evidente ali, né? Bem latente essa vulnerabilidade. As iniciativas de abrir também a escola nos finais de semana é muito bacana. Então, lá tem projetos que os alunos estão inseridos, não só nessa questão da alimentação que dá a eles, mas também a parte cultural e também lazer, né? Que tem como função social da escola, né? Esse desenvolvimento integral dos alunos até no final de semana, tá? Por fim, só para encerrar aí, a minha trajetória, eu vejo como um avanço, né? Essas barreiras em ambos os contextos aí que os textos apontam, né? Sinto falta apenas de uma maior articulação entre os pares, quando eu falo os pares, nós, educadores físicos, para refletir essas práticas e revisar os currículos e construir coletivamente um caminho de inclusão real. Sabemos que as escolas também têm poucos professores de educação física, às vezes é um ou outro, acabam trabalhando em horários totalmente distintos, então não dá tempo para a gente sentar e conversar. Esses temas são centrais, né, em pesquisas sociocríticas na educação, e o desafio maior é seguir tentando articular a teoria e a prática e enfrentar essas condições de desigualdade, buscando, mesmo diante das limitações, transformar nossas escolas em ambientes mais justos, e inclusivos e reflexivos, capazes de promover essa autonomia e o pertencimento a todos que ali vivem ali. É isso. Boa tarde, então, galera. Primeiramente, eu quero agradecer aos comentários de vocês. Eu achei muito interessante a colocação de vocês. São contribuições e informações muito importantes que ajudam a enriquecer a nossa discussão sobre os 3 eixos. Então, eu vou compartilhar as minhas reflexões a partir da leitura dos 3 textos obrigatórios, relacionando com o que vivencio na escola pública. Então, o primeiro texto, né, que é o Pesquisa Sociocrítica em Educação Física e Formação de Professores. O artigo ele vem mostrar que entre 1999 e 2014, então, teve um crescimento de pesquisas que questionam o ensino tradicional da educação física, né? Então, vem trazendo debates sobre justiça social e diversidade e equidade, né? Então, isso é muito importante porque rompe, né, com a visão apenas tecnicista, né, esportivista, né, que marcou a nossa área por muito tempo. Porém, o próprio estudo ele vem mostrar que essas pesquisas têm pouco impacto direto na prática cotidiana da escola, ou seja, os avanços ficam no campo teórico e não chegam até a sala de aula ou ao ginásio. Na realidade, a escola pública onde atuo, ainda é comum encontrar aulas de educação física reduzidos a jogos e esportes competitivos, né? E que é pior, os alunos com autistas, com deficiência, ficam sempre de lado, ou com a Pro2, ou dentro da sala de aula, né? Então, não é uma inclusão, é exclusão. E muitas vezes, sem reflexão crítica e sem adaptação para as aulas, às diferentes necessidades dos nossos alunos. Veja, por exemplo, que os alunos com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem ficam à margem das atividades, ou seja, na sala de aula com a Pro2. Então, isso é um absurdo. Isso confirma a distância que o texto aponta, né? Temos um acúmulo de pesquisas críticas, mas elas ainda não transformam efetivamente a prática docente em larga escala. E daí, sobre o texto 2, que é a formação de professores e didática, né, Libânio, o foco é a formação de professores e a didática, né? O autor, ele destaca a fragmentação que existe entre o conhecimento disciplinar, que seria o domínio do conteúdo, e o conhecimento pedagógico, que é a capacidade de ensinar esse conteúdo. Historicamente, algumas formações priorizaram muito a pedagogia e deixaram de lado os conteúdos específicos, enquanto outras valorizaram o conteúdo e desprezaram a didática. O resultado é que muitos professores chegam à escola sem conseguir integrar essas duas dimensões. Isso parece com muita clareza na educação física. Eu percebo, por exemplo, colegas que dominam muito bem os esportes, mas não conseguem adaptá-los para a realidade dos alunos, principalmente quando há diversidade de idade, gênero e condição física, ou deficiência, ou, como comentei, autistas, né? Por outro lado, existem professores que têm ótima didática, né? Sabe dialogar com os alunos e organizar a turma, mas não aprofunda o conteúdo das práticas corporais, ficando em atividades superficiais. Então, o desafio que o texto aponta, e que eu também observo na minha prática, na minha escola,
é justamente o de articular o conteúdo e didática de forma integrada, para que o ensino seja significativo e, de fato, promova o desenvolvimento humano. Então, já o texto 3, que é finalidades da escola e escola socialmente justa, né? O texto 3, ele traz uma discussão muito pertinente sobre as finalidades da escola e o conceito da escola socialmente justa. Os atores apresentam 3 perspectivas, né? Que é a educação de resultados, centrada em currículo mínimo, e avaliação externa e empregabilidade. A educação da diversidade, que valoriza as diferenças culturais e sociais, mas que corre o risco de deixar de lado o conhecimento científico. E a educação para o desenvolvimento humano, que busca integrar as 2 dimensões, acesso ao conhecimento e valorização da diversidade. Na minha visão, essa terceira perspectiva é mais adequada, porque garante tanto a democratização do saber, quanto a inclusão de todos os alunos. Na escola pública, no entanto, percebo que esse equilíbrio ainda não acontece, porque muitas vezes a prioridade é cumprir conteúdos para avaliações, ou simplesmente acolher a diversidade sem aprofundar o conhecimento. E a educação física, nós sabemos que pode ser um espaço privilegiado para aproximar esses 2 pontos, já que trabalha a cultura corporal, com a coletividade e com as diferenças de forma prática e vivencial. Um exemplo disso é quando conseguimos, em uma mesma aula, ensinar fundamentos de um esporte, mas também respeitar o ritmo de cada aluno e valorizar a diversidade cultural da turma. Né? Então, eu concluo, né, em um resumo, os 3 textos se complementam e trazem um alerta. Né? A pesquisa crítica precisa dialogar mais com a prática. E a formação docente precisa superar a fragmentação entre conteúdo e didática. E a escola pública precisa ser, de fato, socialmente justa, oferecendo tanto acesso ao conhecimento quanto a valorização da diversidade. Então, na educação física, isso significa superar práticas excludentes, esportivistas, e construir aulas que promovam o desenvolvimento humano, a inclusão e a justiça social. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E acredito que ela pode orientar nosso debate e também as nossas práticas cotidianas nas escolas em que atuamos. Pode continuar, Alisson. Então, aí, boa tarde. Boa tarde. Para fechar aqui a ideia aí que vocês colocaram, né? Muito bem colocadas, né? Então, assim, a educação física, ela quer superar, né? Aquele positivismo ali histórico, né? Que era uma educação física marcada por uma lógica que reduz o corpo apenas um corpo biológico, né? Que valoriza apenas a técnica, né? O desempenho e padrões estéticos, muitas vezes divulgados pela mídia e pela indústria, né? Esportiva, né? Indústria aí do corpo, né? E esse modelo, né? Ele, além de ser limitado, ele pode reforçar aí muitas desigualdades, né? Ela reforça isso exatamente e excluir os alunos, né? Que não se encaixam dentro dos padrões. Então, para isso que vem, né, essa ideia ali de uma educação física social e crítica, né? Que é dessa sociocrítica, né? Então, só para dar uma ideia ali geral do que tudo que vocês falaram, a educação é uma educação física voltada para a justiça social, né? Onde a escola ela reconhece as desigualdades sociais, culturais, né, para atuar de forma a reduzir exclusões e discriminações. Então, ela vem para isso. Daí a proposta, né, da sociocrítica também defende uma escola que seja inclusiva, que garanta a oportunidade iguais a todos, né? Esse currículo tem que ser refletido, né? Tem que ter uma diversidade, né, dentro do contexto social e cultural dos estudantes, né? Que ele que incentive os conteúdos da realidade, né, dos alunos, né, trazer as coisas que estão mais próximas deles. As práticas pedagógicas participativas, né, sugerem ali, principalmente, metodologias ativas, né, e ali na parte mais crítica emancipatória, crítica exploradora, é uma construção de conhecimento permitindo as culturas, né, as experiências, né, que esses alunos tenham reconhecidas. E valorização do diálogo e de reflexões críticas. Para criar, né, um cidadão ali mais humano, social e ético,
e atuar criticamente na sociedade, né, respeitando toda a diversidade humana e contribuindo para a justiça social. E ainda, né, as avaliações ali devem considerar diferentes formas de aprendizagem, não apenas padrões homogêneos, né, e buscar avaliar as competências e habilidades contextualizadas, né, então passando, né, a educação física, trabalhar ela com a contextualização, né, não simplesmente repetir gestos e movimentos, né. Então, como ideia central aqui para fechar, né, então a proposta é uma pedagógica de transformar a escola em um espaço ali de aprendizagem socialmente justo, né, que reconheça e valorize a diversidade, né, promova a participação ativa dos estudantes e forme cidadãos críticos e inclusivos. Acho que é isso aí para fechar bem a ideia de todos, né? Acho que ficou bem esclarecido aí, né? E acho que é isso aí, certo, galera? Então, a gente gostaria de agradecer a todos pela participação nesse debate, né? Foi um momento muito importante de reflexão, onde conseguimos relacionar os 3 textos, né, com a realidade das escolas públicas e também com as nossas práticas em educação física. E ao longo da discussão, a gente viu que a pesquisa sociocrítica precisa dialogar sempre mais com a prática, né? E que a formação docente exige a integração entre os conteúdos e didática, né? Que a escola socialmente justa é aquela capaz de reunir o acesso ao conhecimento com a valorização da diversidade. Então, a gente espera que essas reflexões possam contribuir para uma educação física mais inclusiva, crítica e democrática, né? Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Fechou. Valeu. Isso mesmo. Valeu. Muito bom. Valeu. Um abraço.